Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A frase atribuída a Gandhi, que tem sido por muito tempo um dos mantras do movimento pela sustentabilidade global e local, está agora mesmo, a cada instante, sendo ressignificada por crianças e jovens urbanos, muitos deles de regiões periféricas, que têm assumido cada vez mais um papel protagonista na educação e transformação da nossa sociedade. Bom, o programa desta semana vai tratar dessa nova juventude urbana engajada e atuante. E para isso estamos recebendo hoje em nosso estúdio um desses jovens, o ator Marcelo Palmares, presidente do Instituto Pombas Urbanas, e o cientista social Wagner Antônio Santos, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Juventude no CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Bom, agora eu vou começar perguntando já para os dois, uma pergunta bastante ampla, né? Qual que é a realidade atual da periferia nessa nossa juventude? Vamos começar, Marcelo. Eu acho que a gente começa a sair de um espaço de carência para falar das potências, da potencialidade que esse jovem traz, né? E trabalhar com essa potência, né, que é o grande desafio hoje. Ter políticas públicas e iniciativas, revalorizar as iniciativas que vão de acordo com o vislumbrar desse jovem para a sua potência, não para os aspectos da carência que já o acompanham. Mudando esse foco, né, porque hoje ele tem que ser colocado no papel de protagonista. O jovem tem muito a dizer para a sociedade contemporânea do que ele sente, da percepção que ele tem de mundo, e que esses espaços hoje são escassos, né? Seja na escola, seja dentro de casa, seja nos espaços de lazer, né? Porém, quando eles se reúnem com outros jovens, saem tanto propostas muito avançadas para o que a gente está discutindo hoje de políticas voltadas para a juventude. Deixa eu pegar do que o Marcelo colocou. Nós estamos falando em aproximadamente 51 milhões de jovens no Brasil. É um universo significativo. Corresponde a 25%, 27% da população. Uma boa parte desses jovens vivem em condições materiais muito complicadas. Vivem nas periferias e tal. Ainda que você tenha desafios, e são muitos, né? O bônus demográfico está passando, nós estamos perdendo oportunidades reais de colocar a juventude em condições de produzir efetivamente, mudar a economia. Eu acho que a gente tem mais desafios do que soluções de curto prazo. O CENPEC estuda a juventude no universo da educação. Então, nós atuamos de jovens em organizações não governamentais nas periferias, jovens cumprindo medida socioeducativa na Fundação Casa, jovens com problemas de letramento, jovens fora da escola, tentando voltar para a escola. É um universo que demanda, como ele disse, políticas públicas, mas, acima de tudo, demanda ações em rede. Quer dizer, como é que a gente coloca Estado, comunidade, mercado, voltado a pensar a juventude no curto prazo, dando respostas mais efetivas. Eu acho que nós temos pontos positivos, é uma juventude muito mais atuante, uma juventude que não se aceita facilmente ser representada pelas instituições que estão aí, até inventando a política, reinventando formas de atuar na sociedade. Então são desafios importantes e, ao mesmo tempo, bacanas de se vivenciar com jovens. Bom, mas aí vocês apresentaram dois pontos, né? A questão da mudança de foco num certo grupo de jovens de periferia, mas também a real existência e as dificuldades aí de todo um processo para conseguir sequer chegar a ser um transformador. E aí, de novo, vou jogar essa pergunta para vocês dois, quer dizer, o que exatamente, dá para a gente diminuir para uma resposta, não sei, mas o que exatamente faltaria? É educação da escola? É lazer? É um conjunto de coisas? Falta tudo e mais um pouco para esse jovem da periferia? Posso? Claro. Eu acho que o ponto de partida é ouvir o jovem. Se a gente conseguir ouvir, já é um passo importante. Ouvir sem preconceito. Isso. Quer dizer, o que a gente sabe é que você tem uma juventude muito plural. Então, você não tem uma categoria social marcada e tal. Comparativamente, é assim, nos anos 60, ser jovem era ser branco e estudante universitário. O trabalhador não era jovem. Então, com o tempo, a juventude ganhou essa dimensão, ganhou essa estatura de ser um sujeito de direitos. É o primeiro ponto. Considerando isso, nós temos que pensar nisso tudo ao mesmo tempo agora. País com nível de desigualdade como o nosso exige respostas políticas para tudo.
Então você tem que pensar em educação, você tem que pensar em mercado de trabalho. É uma juventude que chega muito cedo ao mercado de trabalho, considerando que muitos desses jovens trabalham em situação precária. Então, nós temos que ter políticas públicas efetivas. Mas que não pode começar com o jovem, tem que começar com a criança. Exato. Então, o bebezinho. Exatamente. Então, pensar em educação significa pensar o processo inteiro educacional. Pensar em educação na perspectiva de uma educação integral. Não aquela que pega o jovem, põe 8 horas dentro da escola, mas aquela que coloca a cidade à disposição dos jovens, as tecnologias à disposição das crianças, colocar as crianças em contato com as novas formas de fazer a produção econômica, o novo jeito de ver a vida. Pensar hoje em juventude é pensá-la no virtual, no presencial. É impossível você falar com o jovem e falar que ele tem que ter um e-mail, já ultrapassou isso, ele está no WhatsApp, ele está nas redes sociais. Então tem muitas formas que esse jovem se coloca no mundo e é desse jeito que nós vamos ter que pensar e mudar as coisas com ele. E criar os espaços de encontro para esse jovem, né? Eu acho que isso é um dos eixos, onde que esse jovem está e onde ele pode se encontrar com outros jovens, que ele possa dialogar sobre ter as suas próprias reflexões, suas próprias ideias e trocar isso com outros jovens, né? Então, se você tem políticas que criem esses espaços, hoje os jovens estão ocupando muito as ruas, as praças públicas, então ele sai do âmbito da escola e da casa para também discutir, encontrar os seus pares nos espaços públicos e aí formular suas questões, né? Reformular também o que ele acha que ele tem por direito, como direito à cidade, né, a partir da sua própria voz. Marcelo, mas como é que o jovem da periferia sente essas diferenças sociais, culturais? O que ao ouvi-los você percebe? Assim, sequer tem uma consciência real de que pode crescer na vida, que pode mudar de situação? Olha, nós atuamos no bairro Cidade Tiradentes, né? O Instituto Pombas Urbanas nasce de uma iniciativa do Grupo de Teatro Pombas Urbanas, que nasceu em São Miguel Paulista em 1989 e, como grupo de teatro, chega em 2004 no bairro Cidade Tiradentes, onde uma das reivindicações da própria comunidade era criar um espaço cultural para diminuir a sensação de exílio que o bairro tem em relação à cidade de São Paulo. Então, isso já era uma reivindicação da própria comunidade e que, nesse espaço cultural, ela pudesse trazer as suas próprias manifestações. Eu tenho um bairro que tem uma característica marcante de predominância de afrodescendentes, né, e de grande migração nordestina. E sem nenhum espaço cultural para que essas manifestações pudessem acontecer. Hoje, passado 12 anos da nossa presença lá, a gente tem uma frequência por ano, mais ou menos 25 mil pessoas que vão nesse espaço, nesse galpão de 1.600 metros quadrados, né, que se transformou num centro cultural comunitário. Eu quero ouvir de você, então, daqui a pouquinho, o que aconteceu a partir dessa intervenção aí, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas é um pisco, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala da juventude urbana e o seu engajamento político e social. Estamos conversando com o ator Marcelo Palmares e o cientista social Wagner Santos, coordenador da juventude do SEMPEC. Bom, seguinte, a gente estava no outro bloco conversando dessa ação do Pombas Urbanas. Como é que foi? Quer dizer, como é que vocês encontraram essa comunidade? Como é que ela tem sido transformada a partir de então? Olha, o Pombas Urbanas nasce como grupo de teatro, como eu havia dito, em 1989, a partir da presença do diretor peruano Lino Rojas, né, que começa um projeto chamado Semear Asas, que era transformar jovens, dar oportunidade para jovens para estudar teatro, né, numa oficina cultural, no espaço público, né, e transformar isso como um projeto de vida. Né? Passado esses 25 anos da nossa existência, assim, uma geração, com 12 anos já em Cidade de Tiradentes, é o retorno do Pombas Urbanas à Zona Leste de São Paulo e à periferia, porque a gente tinha uma sede há alguns anos atrás na Barra Funda, mas a gente tinha um desejo de voltar às nossas origens. E lá nós encontramos um galpão que estava abandonado,
né, que fazia parte da Coab, e a Coab nos cedeu esse espaço que estava em ruínas, e nós, com o nosso próprio recurso, né, e com alguns apoios governamentais, transformamos esse galpão num espaço comunitário. Mas e aí, como é que esses jovens, né? O que acontece? Agora eu quero Quando saber. a gente abre os cursos de teatro, a gente começa a ver que o jovem não queria só fazer teatro, mas ele queria fazer música, ele queria ter biblioteca, né? Ele queria fazer dança, ele tinha muitas outras necessidades que a gente não tinha a capacidade de atingir apenas como grupo de teatro. Então nós abrimos o nosso leque ouvindo a comunidade, né? A partir desse diálogo direto do teatro com a comunidade, a gente começou a criar iniciativas, né? Por exemplo, nós temos uma biblioteca hoje que tem mais de 10 mil livros e mais de 3 mil pessoas que retiram os livros assim mensalmente, né? Mais parte do nosso acervo de livros e dos livros que são doados pela comunidade. Então ela participou da construção da biblioteca junto conosco e ela se sente proprietária desse espaço, né? A gente sempre gosta daquela versão da história que a gente descobre como é que isso afetou efetivamente a vida desses jovens, né? Você pode contar rapidamente um caso de por exemplo, algum relato de um jovem que falou, pô, achei um caminho aqui interessante? Eu tenho que hoje já é um jovem, né? O Rafael Pantoja, começa com 8 anos. Ele era vizinho desse galpão abandonado, né? E ele começa a ir lá com 8 anos de idade na primeira apresentação de teatro que nós fizemos, né? Que foi no dia 21 de abril de 2004. Era a primeira vez que um grupo de teatro estava se apresentando no bairro. Um bairro que já tinha 20 anos de existência, né? E nunca é maluco tinha a gente pensar que isso não acontece, né? Porque quando você tem acesso às coisas, você não se dá conta de que as pessoas não têm. E o Rafael viu naquele lugar um espaço para ele poder brincar. E aí ele começou a se interessar por teatro, começou a se interessar por literatura, ele começou a decorar os nossos textos, né? Então, às vezes, ele falava frases inteiras, trechos inteiros de espetáculos nossos. E hoje ele é um dos protagonistas desse espaço, né? Nós formamos outros grupos de teatro lá. Tem o Núcleo Teatral Filhos da Dita, tem o Circo Teatro Palombar, tem a Companhia Aos Quatro Ventos, tem um grupo de senhoras cantoras que chama O Sol, a Lua e as Três Marias. Então, esse lugar começou a abarcar a juventude do bairro dentro de uma ação cultural, né? Então eles passaram a ver que lá eles poderiam ser protagonistas. Então hoje eles, além de fazer a gestão do espaço cultural, eles contribuem na limpeza, na manutenção, na divulgação das atividades junto a outros jovens. Wagner, você acha que falta um pouco de norte, por exemplo, essa possibilidade, né? Uma coisa que é sua, para você, que te beneficia, que te dá espaço de expressão. Nesse trabalho com jovens, você pode me contar um pouquinho aí o que você andou aprendendo? Olha, o que a gente aprende nas pesquisas que o SEMPEC vem fazendo? O SEMPEC trabalha com juventude em vários campos de atuação. E, no fundo, funcionam como laboratórios para a gente testar, avaliar, desenvolver modelos, metodologias e tal. Para a gente não ficar na segmentação, quer dizer, você tem marcas geracionais que é comum, de norte a sul, das classes sociais. As tatuagens, os brincos, quer dizer, está presente em todos os jovens, independente da sua condição social. O que, de certa maneira, demonstra que os jovens estão antenados, estão muito próximos, né? O que muda e o que difere bastante, que é uma marca muito brasileira, que é a questão da desigualdade social. Isso é algo profundamente terrível na formação do nosso povo. Quer dizer, a criança pobre já nasce num campo de desigualdade muito grande se comparado a uma criança que tem as mínimas condições estruturadas. Olhando para a juventude, nós temos uma visão que é assim, ao mesmo tempo você vê possibilidades reais de protagonismo, participação juvenil, mudanças na perspectiva política, você tem demandas que elas precisam ser enfrentadas. Se não forem enfrentadas, nós vamos ficar patinando. Educação, por exemplo, é uma delas. Quer dizer, você tem que ter não só investimento do ponto de vista do financiamento, mas precisa se pensar uma nova educação para a nossa juventude. E aí, as escolas particulares, né, vêm tentando achar alternativas e muda a sala, e tira a carteira e bota o tablet e tal, não sei o quê, para tentar atingir essa molecada que já nasce com o cérebro lá. As escolas públicas ainda estão
na roda lá Na dentro. roda. Isso também porque não dá para a gente pensar a educação apenas e tão somente como um elemento fictício da sala de aula. Você tem as condições materiais de uma escola pública, você conhece, são terríveis do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da sua distribuição. Algumas parecem presídios, grades, etc. A outra é que a sociedade não participa da governança dessas escolas. Então, a comunidade é algo que está dentro da comunidade, os pais não participam, os jovens não participam, é um ente separado. Por último, você tem as péssimas condições de trabalho dos professores. É um universo terrível, bem provavelmente vamos entrar numa nova greve aqui em São Paulo. O que significa isso? Mais uma vez, nós vamos postergar o processo educativo desses jovens por causas corretamente. As gerações vão passando. As gerações vão passando, o tempo vai passando. Isso vai sendo transferido lá para frente, dificuldades adicionais. Isso impacta no emprego, impacta na vida cultural dos jovens e assim por diante. O importante é que os jovens aí, se não todos, uma boa parte, procura compensar essas defasagens com outras formas de organização. Então hoje, por exemplo, é muito forte nos meios urbanos, particularmente em cidades como São Paulo, os coletivos jovens, novas formas de organização, novos negócios juvenis. Do tipo, conta para mim. Você tem desde produção cultural nas periferias, você tem esses projetos que hoje são consagrados pelo VAI, que é um programa de valorização cultural. Você tem projetos de intervenção juvenil nas comunidades. Mas é alguém que vem de fora, traz a ideia e ela se concretiza, ou uma coisa que já nasce desses jovens? É importante que as pessoas de fora contribuam com esse processo, mas essa é uma dinâmica que está presente nos grandes centros urbanos. O que a gente faz e incentiva é que as novas tecnologias façam parte da vida das pessoas, principalmente de crianças e jovens, porque esse domínio é o que vai prepará-los para o mundo do trabalho e para as discussões de futuro. Fora isso, eles estão buscando alternativas. É de se considerar que você tem espaços culturais na periferia, públicos e privados. Bombas Urbanas é um exemplo de uma intervenção privada articulada às necessidades da comunidade. Mas, para além de dar conta das necessidades, é um espaço aberto para que os jovens possam produzir coletivamente. Eu acho que é positivo essas novas configurações, mas não exclui a necessidade de que as políticas públicas sejam desenvolvidas com essa perspectiva. Quer dizer, nós temos que construir uma relação que envolva Estado, que é aquele que possibilita a construção de políticas públicas importantes, organizadas, segmentadas e que cria uma perspectiva de fomento. Novos negócios possam acontecer em novas políticas. A segunda é o mercado. É importante que as empresas, os negócios entendam o jovem não apenas como consumidor, mas como alguém que possa ser protagonista, possa produzir negócios, possa participar dos destinos da cidade e das empresas. E, por último, as comunidades, se essas precisam estar abertas, pensadas politicamente, de qual maneira nós podemos colocar tudo isso em movimento em prol dos jovens, das crianças, da população em geral. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, a gente volta já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala da juventude urbana e seu engajamento político e social. Estamos conversando com o ator Marcelo Palmares e o cientista social Wagner Santos. Você estava falando, antes da gente ir para o intervalo, Wagner, dessa necessidade de se pensar no jovem também como uma pessoa que produz, não só como um consumidor. Mas aí eu queria mudar um pouquinho, saber de vocês, na formação deste produtor, né? Quer dizer, não pode ser uma coisa pontual, eu chego numa comunidade e a partir de então eu passo a transformar pessoas. A gente tem que começar isso na infância, não é não? No pequenininho, trabalhar com os pais, porque sozinho esse jovem talvez não tenha essa liberdade toda, quer dizer, a presença dos pais também tem que ser trabalhada. Eu acho ela fundamental, mas os programas têm que ter continuidade, né? As ações têm que ter continuidade, porque quando elas são apenas pontuais, ele absorve aquele momento e depois ele não tem como Não passei no parque, passeou, acabou e foi embora. Exatamente. Sim. Então, quando você tem essa condição
né, da continuidade e eu acho que a arte aí é um elemento fundamental para essa emancipação do jovem, né? Mas eu fiz 3 perguntas e agora eu não vou fazer uma 4, porque meu medo é isso, a gente sempre remete à arte, esquece da robótica, esquece das coisas, né, que podem levar à química, aos experimentos. Então vamos voltar para o início, quer dizer, esse cuidado com o jovem tem que começar antes dele ser jovem, Wagner. Então, esse é o mundo ideal. Nas nossas condições, nós temos que pensar tudo isso ao mesmo tempo. Né? Porque nós não já está jovem, não tem mais o que fazer. Nós vamos ter que investir nessa condição aí. Eu acho, o que nós temos, por exemplo, de modelo, lá no SEMPEC, a gente coordena o programa Jovens Urbanos, que trabalha com uma tríade importante. Os jovens, a necessidade imperiosa que você tem que colocar os jovens circulando na cidade. Por quê? Porque quem vive na periferia, e as pesquisas mostram isso, eles não saem. Por questões até de mobilidade urbana. É caro circular na cidade. Então, os programas que trabalham com juventude têm que pensar a forma de colocar a cidade à disposição do jovem. Pela maneira, é fazê-lo circular, é conhecer as coisas da cidade. O segundo, que eu acho que está dialogando com o que você está colocando, é experimentar novas tecnologias. Você tem 2 movimentos para isso. Você desmistifica a tecnologia como algo que era para o outro e não para ele. A hora que ele faz um filme, a hora que ele produz uma fotografia, a hora que ele faz uma exposição, ele está acessando tecnologia e, ao mesmo tempo, possibilitando produzir coisas. Que a expressão jovem é muito importante. Por último, é o projeto, é a ideia de que a educação pode e deve ser um projeto de vida. Então, o que nós trabalhamos hoje com juventude é sempre colocar a perspectiva de que tudo isso pode fazer parte de um grande portfólio. Produção de conhecimento, produção de experimentos, intervenções na coletividade, e sonhar do ponto de vista de desejo, o que ele pode ser, o que ele quer ser, no campo de um projeto de vida. Este é um movimento que não é feito por um programa ou somente pelo Estado, ele é feito na medida em que ele é construído com vários atores. É esse o nosso desafio. Se lá na frente conseguisse que os jovens passassem por todas essas experiências que estão disponíveis na cidade, você teria um jovem preparado do ponto de vista educacional. Então, é que nós temos algo latente neste momento. Quer dizer, a gente viveu recentemente o boom de empregos para a juventude. Muitos deles com baixos salários, não importa. Nós estamos vivendo o processo contrário agora, demissões em massa. Bom, qual é a resposta política? Qual é a resposta do ponto de vista da educação? Qual é a resposta do ponto de vista da empregabilidade que nós temos que ter nesse momento? Esse é o desafio. Quer dizer, nós somos convocados sempre a apagar incêndio. Por quê? Porque aquilo que o Marcelo colocou, falta continuidade, falta perenidade das políticas. Então nós temos que atacar várias frentes ao mesmo tempo. Ora como cidadão, ora como usuário, mas eu acho que a potência disso é que está na mão dos jovens e nós temos que participar desse processo dele fazer essa transformação importante. Só finalizando, que eu acho que a gente viveu uma experiência que foi derrubando modelos. Quando os jovens ocuparam as escolas, vinha de um cenário onde os jovens não querem nada, os jovens não têm compromisso com a educação, tal. Todos os nossos movimentos com os programas do SEMPEC mostravam o seguinte, e mostra, a maior preocupação do jovem com a escola, ainda que a escola, do ponto de vista formativo, tenha pouca adesão. Do ponto de vista da sociabilidade, das suas relações pessoais, a escola é muito importante. E ele ocupa para dizer o quê? Eu quero a escola. Quer dizer, não é que ele é contra a reorganização da escola, até porque a educação precisa ser reorganizada. O que ele está dizendo é o seguinte, eu quero ser ouvido neste processo. Então, são novas chaves que a gente vai ter que colocar em movimento. É difícil, às vezes, para o governante que entende democracia como o voto. Quer dizer, ele diz, eu tenho voto, posso tomar decisões porque os votos estão e me dão autoridade para isso. Nós estamos mudando, inclusive, o conceito de democracia nesse processo. E deve-se muito à forma como os jovens atuam na sociedade para dar esta grande virada. Eles, aqui o Marcelo, o pessoal do Instituto Pombas Urbanas, vivenciam isso diariamente, porque são obrigados e convidados a negociar todos os processos, a construir planejamentos conjuntos. É essa nova dinâmica que está sendo colocada. Você falou dessa coisa da tecnologia, né, do apresentar e você pode fazer acontecer. Eu queria ouvir de você, Marcelo, quanto que isso é importante nesse trabalho com o jovem? Olha, eu acho o Pombas
vem dessa origem. O fato de nós termos nascido na periferia da cidade de São Paulo, ter enfrentado todas as dificuldades que um jovem periférico tem, né, que a cidade impõe a ele, né, isso também nos dá base, né, e capacidade de ver o quanto a nossa origem, a bagagem cultural que nós carregamos, né, dos nossos pais, né, dos avós, o quanto isso tem valor. E quando isso vem para um centro urbano, esse deslocar da periferia ao centro, isso vai se perdendo, porque você, para você ser aceito no grande centro urbano, você tem que falar assim, ó, eu não posso dizer que eu moro em Cidade Tiradentes, eu não posso dizer que eu moro em São Miguel Paulista, eu tenho que começar a omitir a minha própria origem para ser aceito. Nossa, já é o limite dos problemas, né? Mentir onde você mora. Exatamente. Agora, quando eu me reconheço dentro de uma ação cultural, ela parte desse princípio. Primeiro, eu me reconheço enquanto pessoa, né? Enquanto bagagem cultural, enquanto minhas raízes étnicas e culturais e o valor que essa origem tem. Quando eu estou apropriado de mim enquanto cidadão, enquanto pessoa, sabendo quem eu sou, eu não me perco no caminho. E isso é o grande valor. Eu acho que a arte dá essa emancipação ao jovem, né, que nós trabalhamos lá no Centro Cultural Arte em Construção, que é a nossa sede, esse espaço comunitário, porque ele se emancipa a partir do que ele é, não do que ele reinventa, né, ele omite, não da sua missão. Ele vê que o que ele traz tem um valor e que isso pode se transformar em arte. Eu gostaria de convidar os nossos telespectadores, internautas, a parar para pensar como você era adolescente e achava que o mundo não te entendia. Agora, você imagina você ser um adolescente e ter certeza que o mundo não te entende, porque você é visto com um estereótipo, você não tem acesso às coisas, o que passa na televisão é um mundo idealizado do qual você não participa. Tente se projetar dessa forma, talvez fique um pouquinho mais claro. Não sei se eu estou tentando reduzir ao mínimo a problemática, mas eu acho que todos nós como adolescentes, que é uma fase de muitos hormônios, muitas dificuldades, você fala de mostrar quem você é. Você na prática ainda está tentando descobrir quem você é, mas com tantas coisas te podando ao redor, né? E é tão difícil isso, quer dizer, você ter incentivos, ter acesso, ter possibilidades, isso te faz florescer muito mais. Num momento da vida que é tão difícil para todos nós. E sobrevivemos a ele, chegamos aqui. Eu vou voltar na questão dos pais, assim. Agora, okay. Wagner, tem importância essa participação dos pais? Porque não adianta o acesso, a possibilidade, volta para casa e aquilo tudo morre. Porque, olha, nós temos um investimento significativo em como é que se coloca a família nessa discussão com a juventude. Porque jovem também tem uma diferença geracional aí que nem sempre é facilitadora, né? Mas do ponto de vista da construção de um modelo de educação, é muito importante a participação da família. Não é muito da nossa cultura as famílias se envolverem com as coisas da escola, com as coisas das organizações sociais e tal, mas vem mudando. Então, um dos modelos que a gente acredita que funcione bem é quando você dá espaço que o jovem apresente as suas produções para a sua comunidade. Isso você envolve família, envolve os amigos. Então, é sempre importante que a expressão jovem tenha espaço no seu ambiente. Não pode acontecer de forma natural esse envolvimento da família. Tá. Pombas já tem especialidade nisso. E a gente vem percebendo que tudo aquilo que o jovem na montagem dos seus projetos de intervenção, na escrita, na produção e apresenta para a comunidade, as famílias automaticamente são incorporadas nesse valor. Sequer acreditavam que poderia, que o filho poderia fazer isso, teria capacidade para se desenvolver naquilo. E que você acaba derrubando esses mitos, porque também tem toda uma cultura de que aquilo não era para ele, aquilo não era para aquela comunidade. Então o papel nosso, o SEMPEC particularmente, que pensa em contribuir com as políticas públicas, é ajudar a desmistificar que todos esses processos são naturais, faz parte do direito. Não é uma situação de assistência, não é uma situação de contribuição, não, é direito de crianças e jovens, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso à tecnologia, acesso a um padrão de vida adequado. Essa é a nossa luta e é papel nosso construir essa nova cultura. O programa dessa semana vai ficar por aqui.
Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o ator Marcelo Palmares, presidente do Instituto Pombas Urbanas, e o cientista social Wagner Antônio Santos, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Juventude no CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. E eu convido você a fazer parte da nossa rede, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.